Olá, pessoal! Aqui é Elisângela, professora de arte de vocês. E essa semana a gente começa, com os PET 7, o PET volume 7 na aula 1, tá? Ou essa semana nós vamos falar de cultura brasileira, tá bom? Aí, como eu faço sempre, eu vou ler o texto com vocês e vou ler as questões dessa semana. Semana que vem eu vou trazer as respostas. E essa semana eu trago as respostas do PET 6, semana 4, tá bom? Então vamos lá? A cultura brasileira. A cultura brasileira é rica e diversa, o que se explica pela formação geográfica e histórica do país. Indígenas, africanos e portugueses contribuíram muito para essa construção. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências dos povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais, como o carnaval e as festas tradicionais locais, como as cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. A região, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. Tá, gente? Isso daqui são algumas das literaturas do pessoal lá do Nordeste, chama-se cordel, tá? Como a cultura brasileira nasceu? Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas que já habitavam o território do nosso país na chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais, aliados ao modo de vida simples e contato com a natureza. E com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi introduzida à força aos povos indígenas, e as missões de Companhia de Jesus, formadas por padres jesuítas, vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios. No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos à força para o Brasil como escravos. Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram contigo elementos de sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais. No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório composto por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café. Quando os primeiros indícios de abolição da escravatura já apontavam para o governo brasileiro. Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em terras brasileiras. Toda essa vastidão de povo provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse plural e diversificado. Se considerarmos como exemplo a música sertaneja de raiz, encontramos nelas elementos que remetem à vida no campo. Já o funk carioca fala da vida nas comunidades dos morros e de onde ele surgiu. A literatura de cordel, por sua vez, trata de temas recorrentes ao sertanejo nordestino, enquanto os elementos da vida gaúcha tratam da vida dos povos que se estabeleceram no sul do país, sob influência alemães e argentinas. Hábitos e costumes. Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a nossa influência toma como base principalmente a moral judaico-cristã. O cristianismo constituiu a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro.
Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil, por meio dos fluxos migratórios, como os africanos. A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu, ao longo de sua história, o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território. Pensando em termos culinários, a culinária é um valioso elemento cultural de um povo. Temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena dos estados nordestinos do centro-oeste brasileiro, por exemplo, enquanto vatapá, acarajé são pratos típicos baianos de origem africana. Os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana. Influências europeias. Influência europeia. A cultura europeia é uma das fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinárias, festas, músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros povos. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias. Influência indígena. Hoje, nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística tupi-guarani. Palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca, açaí têm origem indígena, além dos hábitos alimentares que desenvolvemos comendo esses frutos e da mandioca ter nascido na cultura indígena antes da chegada dos portugueses, além de alguns hábitos como dormir em redes, muito típico no norte do país, e o rico artesanato com cestarias e acessórios usados como bijuterias. Aqui alguns artesanatos indígenas, né? O texto aqui muito bonito, tá? Influência africana. Os africanos trouxeram para o Brasil suas práticas religiosas expressas até hoje, em religiões de matrizes africanas. Também trouxeram pratos típicos de suas regiões, e desenvolveram aqui pratos com inspirações naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde vieram. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais. Os escravizados africanos e seus descendentes crioulos e mestiços influenciaram em profundidade a formação cultural do país, desde a época em que este era América Portuguesa. Raros serão os aspectos de nossa cultura que não tenham sido moldados com a ajuda da mão e da inteligência africana afro-brasileira. Na religião, música, dança, alimentação, língua, temos influência negra, apesar da repressão que sofreram as suas manifestações culturais mais cotidianas. O racismo. Na sociedade brasileira do século XIX, havia um ambiente favorável ao preconceito racial, dificultando enormemente a integração do negro. De fato, no Brasil republicano, predominava o ideal de uma sociedade civilizada que tinha como modelo a cultura europeia, onde não havia participação senão da raça branca. Esse ideal, portanto, contribuía para a existência de um sentimento contrário aos negros, pardos, mestiços e crioulos. Sentimento este que se manifestava de várias formas: pela repressão às suas atividades culturais, pela restrição de acesso a certas profissões, as profissões de branco, profissionais liberais, por exemplo, e também pela restrição de acesso a logradouros públicos, a moradia em áreas de brancos e a participação política, e muitas outras formas de rejeição ao negro. Contra o preconceito e em defesa dos direitos civis e políticos, a população afro-brasileira surgiu
a população afro-brasileira, surgiram jornais como a Voz da Raça, o Clarim da Alvorada, clubes sociais negros, em especial a Frente Negra Brasileira, que, tendo sido criada em 1931, foi fechada em 1937 pelo Estado Novo. O samba e a capoeira. Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro em 1898 e faleceu em 1966. Cresceu entre o Mangue e a Praça 11. Foi tipógrafo, sapateiro, alfaiate, marceneiro e sempre dizia: "O meu mestre foi o mundo". Foi compositor e fundador de várias escolas de samba, entre as quais a Mangueira. A partir de 1977 começou a pintar, levando para as telas seu ambiente preferido, o samba, as mulatas, os malandros, as favelas, o trabalho rural. Ayala W. Dicionário de Pintores Brasileiros, Rio de Janeiro, a Editora Limitada, 1986. Durante o período da Revolução de 30, os próprios núcleos de cultura negra se movimentaram para ganhar espaço. A criação das escolas de samba no final dos anos 20 já representaram um passo importante nessa direção. Elas, que durante a República Velha foram sistematicamente afastadas de participação do desfile oficial do Carnaval Carioca, dominado pelas grandes sociedades carnavalescas, terminaram sendo plenamente aceitas posteriormente. No rastro do samba, a capoeira e as religiões afro-brasileiras também ganham terreno. Antes considerada atividade de marginais, a capoeira seria alçada a autêntico esporte nacional, para o que muito contribuiu a atuação do baiano Mestre Bimba, criador da chamada capoeira regional. Tal como os sambistas alojaram o samba em escolas, Bimba abrigaria capoeiras em academias, que aos poucos passaram a ser frequentadas pelos filhos de classe média baiano, inclusive muitos estudantes universitários. Cultura brasileira atual. Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências, além daquelas raízes apontadas no tópico anterior. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelo elemento das indústrias culturais. Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. Hoje podemos elencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura brasileira atual, para além da cultura de massa produzida pela indústria cultural. Nesses casos, podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica produzida pela periferia e para a periferia, sendo muitas vezes confundidas com elementos da indústria cultural ou incorporadas por elas. Alguns elementos culturais do século XX também resistem e colocam-se como fator que ainda influenciam a cultura brasileira atual, como o carnaval, que movimenta grande parte da população brasileira entre os meses de fevereiro e março de cada ano. A cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, vindos dos vários polos culturais estabelecidos em todos os estados e todas as regiões brasileiras. A vastidão cultural brasileira deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que vários povos migraram para o nosso país, em fluxos variados, e, em segundo lugar, pelas grandes dimensões territoriais brasileiras, que nos caracterizam como um país de proporções continentais, que possui condições climáticas e geográficas diferentes entre si. Essas diferenças presentes dentro do nosso território e a combinação de vários povos contribuíram fortemente para a formação plural de nossa cultura. Agora vamos às questões? Mostre o que você aprendeu e responda. 1. Nessa semana você teve a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a cultura do Brasil. Mostre que você aprendeu e, se for preciso, faça a leitura do texto dessa semana novamente. Vamos produzir um texto com no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Não se esqueça de colocar o título que você escolher. Faça um rascunho e depois passe a limpo. O povo brasileiro e sua cultura. Tá, gente? Vocês vão fazer uma redação pra gente, tá bom? Com
com esse tema, tá? Com o tema cultura brasileira, ok? Como é uma redação, é pessoal, cada um vai criar uma, então não tem resposta, entendeu? Aí, daqui a pouco eu vou passar para vocês as respostas do PET 6, semana 4, e semana que vem eu volto com o PET 7, semana 2. Beijinho para vocês e até semana que vem. Então, gente, vamos para as respostas do PET 6, semana 4. Com base no texto e seus conhecimentos, faça um comentário sobre o grupo Giramundo e suas principais características. Ah, era para poder procurar lá no texto, né? E a sua resposta poderia ser essa daqui, que é um recorte do texto, tá? O Giramundo foi criado em 1970 em Belo Horizonte pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. O grupo montou 36 espetáculos, construindo um acervo de aproximadamente 1.500 bonecos. A atenção plástica e o cuidado técnico na construção de bonecos e espetáculos, aliados ao interesse pela cultura brasileira, proporcionaram reconhecimento nacional ao Giramundo, colocando-o na história do teatro brasileiro. 2. Com base no texto, quais são os dois bons modos de conservar os bonecos? Escreva com suas palavras. No texto estava, né, que o Giramundo observou que existem dois modos de preservar os bonecos: colocando-os em atividade ou nos teatros, ou deixando-os guardados no museu, né? Agora, aqui era para a gente identificar quais eram falsas e verdadeiras. A primeira era falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa, a quarta verdadeira e a quinta verdadeira. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Bom, faça uma leitura do texto dessa semana e identifique na frase a seguir qual é o trecho que está faltando. O Giramundo é resultante da dinâmica dessas forças, né? Aí qual que é a resposta? A resposta é a B, uma ideia em movimento. Bom? E é isso, gente. Semana que vem eu trago então o PET 6, semana 2. E como nessa semana a gente vai fazer uma redação, né? Não tem resposta para semana que vem. Cada um vai criar uma redação pessoal própria. Beijinho para vocês, até semana que vem.